Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós passamos, para a última parte do nosso estudo da semana e vamos tentar concluir, o nosso estudo, que tem como título e também como texto base 2 Coríntios 13, 5, que diz: examinai-vos a vós mesmos para saber se estáis na fé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais essa semana que está terminando, pelo estudo que o Senhor nos concedeu, pela palavra, pelos ensinos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que esse estudo possa ser bênção na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas, que possamos colocá-lo em prática, Senhor, agora tendo mais conhecimento do que diz a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, examinai-vos a vós mesmos para saber se estáis na fé. Esse é o nosso texto base. Nós aprendemos na quarta-feira, nós aprendemos que a vida cristã é uma corrida, uma carreira, um caminho que deve ser executado olhando para Jesus. A fé é algo que precisamos manter, é dinâmico, não é? A fé não é alguma coisa estática. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 13, 5, examinem-se para saber se estão na fé. Nós estamos na fé ou vivemos nossas vidas com base em uma visão distorcida que justifica o pecado, porque agora nós estamos debaixo da graça. Será que a graça é uma licença para pecar e não haver nenhuma consequência? Então, irmãos, nós terminamos com essa palavra: examinemos a nós mesmos. O apóstolo Paulo continua em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? E a exortação dele: correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, ele continua, tudo se domina. Aqueles atletas da maratona, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, a exortação do apóstolo Paulo é para que corramos para alcançar aquele que está na frente, irmão. Nós demos o exemplo da santificação como uma corrida, uma subida numa escadaria. Corramos, nos esforcemos, é essa a palavra certa. Nos esforcemos para alcançar aquele que está no topo. Assim, diz Paulo, corro também eu, não sem meta. Então o cristão tem que ter uma meta. Essa meta é chegar lá na frente, no prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim luto, diz Paulo, não como desferindo golpes no ar. A vida cristã não é um negócio assim que a gente vai vivendo e vai fazendo, não. Tem meta. A nossa meta é sermos como Jesus. Paulo diz então: eu esmurro o meu corpo. Você acha que ele dava soco no seu próprio corpo? Ele está falando de esforço. Eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Ou seja, ele se esforçava para viver uma vida digna do evangelho que ele pregava. Para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não é verdade? Haverá momentos em que teremos de decidir entre Deus e os nossos próprios desejos. Na nossa vida cristã, muitas vezes, nós temos que fazer essa decisão. Haverá críticas, talvez, tempos em que teremos de escolher se vamos seguir o caminho de Deus ou a nossa própria maneira, ou levar a vida do nosso jeito. A vida cristã é a vida de renúncia a
a nossa vontade, ou seja, a nossa maneira, o nosso jeito de viver, para nos esforçarmos para viver do jeito de Deus. Nessas ocasiões, alguns abandonam a Deus e correm novamente para suas próprias concupiscências. Lembra? No estudo passado em que citamos alguns, Himeneu, Alexandre, né, Demas, que abandonaram a Deus e correram novamente para seus concupiscências, lembrando para vocês, fortes desejos da natureza humana. Essa definição da palavra concupiscência é epitomia no texto original em grego. Se não houver nenhum arrependimento e retorno, os resultados podem ser muito ruins. Nós podemos nos afastar tanto de Deus e depois ter tanta dificuldade para voltar. Nós não queremos isso, irmãos. Os cuidados da vida fazem o coração do crente pesado, sufocam a semente da palavra. Lembra da palavra do semeador contada por Jesus? Os cuidados da vida, essa vida, ela sufoca a palavra, ela sufoca a semente. Ao invés do primeiro lugar, Deus fica numa posição mais baixa. Deus passa a ocupar outros lugares que não o primeiro. Ele é, de alguma forma, considerado irrelevante para a satisfação das necessidades. E aí eu começo a confiar em mim, começo a confiar nas pessoas, mais do que a minha confiança em Deus. Mas o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele, quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, Deus cuida de você. O Senhor tem cuidado de você em todos os detalhes, por mínimos que sejam. Às vezes a gente não consegue nem perceber, mas Deus tem cuidado de nós. E nós aqui, às vezes, não prestamos muita atenção, mas Deus nunca deixou de cuidar de você e vai continuar cuidando. Jesus falou sobre o perigo de buscar os prazeres da vida. E o maior exemplo disso foi Salomão. As mulheres de Salomão, elas perverteram o seu coração. E Salomão, tendo aquele mundo de mulheres, ele então se desviou. Deus deu tanta sabedoria a Salomão, que pessoas vinham de outros reinos, de longe, para ouvi-lo, como a própria rainha de Sabá, veio lá da África, veio de longe para ouvir Salomão, para ver se era verdade aquilo que falavam dele. E ela mesma diz que não falava para ela metade do que Salomão era. Deus deu tanta sabedoria, tanta riqueza a Salomão. E ele enfiou os pés pelas mãos. Isso não significa que Salomão teve um bom final. A razão é que seu coração se virou e ele não seguia totalmente o Senhor, segundo 1 Reis 11, 6. As mulheres perverteram o seu coração. Independente de quem seja a pessoa que tenta convencer você de que não há problema se você ficar um pouco relaxado em relação ao pecado, independente de quem seja, desde que afinal você não tenha prejudicado ninguém, isso aqui é uma armadilha. Não se deixe enganar, não se deixe persuadir. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você deixa que um pecado, qualquer pecado, por menor que seja, ele fique na sua vida e se repita indefinidamente, porque é um pecado sem importância, não tem problema. Deus está preocupado com o seu coração, Esse pecado é como se fosse um fermento, ele vai crescendo, ele vai levedar, ele vai te contaminar. Você todo. Toda a sua alma. Não se engane.
A vida cristã, irmão, não termina no momento em que confessamos Jesus como Senhor, como muitas pessoas pensam. Agora eu confessei Jesus como Senhor, estou tranquilo, não se preocupar com mais nada, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Todas as coisas me são lícitas. Irmão, é para a liberdade que Jesus te chamou, que Deus te libertou. Tudo isso é palavra de Deus, mas não é dessa forma, né? Há uma boa corrida que nós temos que correr. Essa corrida, como toda corrida, exige esforço. Há uma luta. Há uma luta. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É? Mas nós devemos lutar essa luta. Há toda uma oposição espiritual contra a nossa vida cristã para fazer com que a gente desista. Vamos seguir o exemplo de Paulo, e ao invés de imaginarmos tendo atingido o fim, vamos nos contar como correndo para ele. Né? Imperfeito, sim, mas correndo rumo à perfeição. Nós precisamos nos esforçar. A Bíblia chama isso de santificação. Desenvolvei a vossa santificação em temor, com zelo, com reverência. Né? Nós somos chamados a isso. A nossa vida não pode pertencer a Jesus e ao mundo. Aproxime-se dele, ele se aproximará de você. Decida que para a sua vida não há nada mais valioso do que Jesus. Dê sua vida totalmente a ele. Né? Decida isso. Somos nós que temos que escolher, somos nós que escolhemos a Jesus. Se não há nada mais valioso do que Jesus para mim, eu vou viver para ele, independentemente de qualquer coisa. Veja o que Tiago sugere. Tiago capítulo 4. Portanto, submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. É uma via de mão dupla. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Purificai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de espírito vacilante. Lamentai e chorai, transforme seu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos a vós mesmos aos olhos do Senhor. Ele vai te levantar. Humilhai-vos a vós mesmos aos olhos do Senhor e Ele vai te levantar. A vida real é vivida na humildade e no temor do Senhor. E para terminar, vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Versículo que dá título a esse estudo. Lá está escrito: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Jesus está em você, meu irmão e minha irmã. Jesus vive em você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Por isso, não desanime. Corra essa corrida, sabe? Batalhe essa guerra, essa luta e guarde a sua fé. Não a deixe se perder. Mas alimente essa fé dia a dia, através da meditação, da leitura da Bíblia, da Palavra de Deus e da prática da vontade do Senhor na sua vida. Amém?